E aí, pessoal, então, vamos falar agora nessa aula sobre atenção humanizada ao abortamento, tá? Gente, dentro das síndromes hemorrágicas, nós temos o aborto ou abortamento. Então, eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre as questões éticas e legais e um pouco sobre a questão da humanização, tá? Porque a questão do aborto em si, a gente vai debater um pouco dentro do nosso grupo de discussão após essa aula, tá? Então, aspectos clínicos. O abortamento é o que, gente? É a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana gestacional, tá? Então, até a 22ª semana gestacional, a gente considera, a gente classifica essa perda, né, desse bebê de abortamento. Então, com o produto, outra característica do aborto é que o produto da concepção, ou seja, o feto ou o embrião, dependendo da idade gestacional, ele tem que pesar 500 gramas ou menos, tá? Então, o que é aborto? Vamos lá de novo. É a interrupção da gravidez até com quantas semanas? 22ª semana. E o peso, né, do bebê, desse feto, desse embrião, tem que ser menos que 500 gramas, que seja, gente, meio quilo, tá? Então, são várias as causas de aborto, contudo, na maioria das vezes, a causa permanece indeterminada. Então, muitas gestações são interrompidas por decisão pessoal da mulher. Então, são aqueles abortos que a gente classifica como os abortos provocados, né? No caso, quando a mulher tem intenção de interromper essa gravidez. Também existem os abortos espontâneos, que é quando, por diversas causas, a mulher ou o corpo materno expulsa, né, esse embrião ou esse feto desse corpo. Então, o abortamento ele representa grave problema de saúde pública em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, com sua discussão envolvendo um complexo conjunto de aspectos legais, morais, religiosos, sociais e culturais. Então, pessoal, o aborto ele é um grande problema de saúde pública, por quê? Porque ele envolve esses aspectos, né? E aí o que acontece? Não é só uma decisão da mulher, mas isso envolve também questões legais, porque existem alguns abortos apenas aqui no Brasil, existem alguns casos que são permitidos por lei, esse aborto, é, é, e existe muita questão também religiosa, a questão cultural, né, que influencia muito, né, nessa questão do abortamento. Então, o abortamento espontâneo ocorre em aproximadamente 10% das gestações, envolvendo sofrimento de perda, culpa pela impossibilidade de levar a gestação a termo. Então, essa mulher ela se sente culpada, ela acha que o problema foi dela, né? A culpa de perder essa criança foi dela, além de trazer complicações para o sistema reprodutivo. Então, essa mulher vai ter que esperar um tempo, mais um tempo, para poder engravidar novamente. Às vezes pode ocasionar uma complicação, uma sequela decorrência desse aborto, tá? Então, esse são características do aborto espontâneo. Então, para grande contingente de mulheres, o abortamento resulta de necessidades não satisfeitas de planejamento reprodutivo, ou seja, essa mulher não planejou aquela gravidez, né? E aí ela toma a decisão de interrompê-la, tá? Então, a maioria das vezes, o aborto ele acontece dessa forma. Então, envolvendo a falta de informação sobre a anticoncepção. Às vezes é porque, né, essa mulher ela não tem aquela informação necessária sobre a anticoncepção, porém, a gente sabe que com hoje, né, a era digital, aí todo mundo tem acesso à informação. Então, eu acredito que a falta de planejamento familiar é mais em decorrência também da dificuldade de acesso aos métodos, né? Então, a gente sabe que o preservativo hoje é um método muito acessível, inclusive é distribuído de forma gratuita em unidades básicas de saúde, né? Porém, às vezes acontece da mulher não, ou do homem na hora da relação sexual não utilizar. Falhas no uso ou na ausência de acompanhamento pelo serviço de saúde. Então, às vezes, até o parceiro tem, ou eles usam, né, o preservativo ali no momento da relação sexual, porém não utilizam da forma correta, né? Então, há um rompimento, uma ruptura daquele preservativo na hora do ato sexual. Pode haver também falha na questão na hora de abrir o preservativo e ele já está danificado no momento do uso, tá? Então, é preciso destacar que, para outras mulheres, a gestação que motiva o abortamento resulta de relações impostas pelo próprio parceiro. Então, gente,
Algumas vezes, o próprio homem, o próprio parceiro dessa mulher, ele coloca aquilo, induz, né? Faz com que aquela mulher recorra ao aborto, né? E muitas vezes o homem se esquiva da responsabilidade, abandona essa mulher, e ela sozinha, às vezes sem condições financeiras, acaba optando por interromper essa gravidez. Então, são várias situações que podem fazer com que essa mulher ela recorra a esse método, tá? Outra coisa também é a situação de estupro, né? Essa mulher foi estuprada, acaba engravidando, e aí ela acaba recorrendo para o abortamento, tá? Então, os aspectos culturais, religiosos e legais inibem as mulheres a declararem seus abortamentos, dificultando o cálculo de sua magnitude. Então, gente, como no Brasil, principalmente aqui, na nossa realidade, os aspectos culturais, religiosos e legais, né? Legais por quê? Porque nós sabemos que existem apenas alguns abortos que são permitidos por lei. Faz com que essas mulheres elas não procurem o serviço de saúde, faz com que elas tomem, né, façam esse abortamento de forma clandestina ou em casa, acaba não indo para o serviço de saúde, então a gente não tem uma real magnitude, né, do número de mulheres que recorrem ao aborto. Justamente porque essas questões religiosas, culturais e legais fazem com que elas não falem abertamente sobre isso. Então, independente dessa dificuldade, sabe-se que o abortamento é vastamente praticado, né? Todos nós sabemos disso, é uma prática muito comum, com o uso de meios diversos. Então, existem inclusive clínicas clandestinas que fazem esse aborto dessas mulheres, né? Existem também muitas mulheres que fazem uso de ervas, de medicamentos, né? Para induzir esse aborto. Então, muitas vezes induzido pela própria mulher ou realizado por profissionais em condições inseguras. Então, segundo a estimativa da OMS, metade das gestações é indesejada, viu, gente? Isso a gente observa na prática. Eu trabalho numa unidade básica de saúde, ou seja, eu também realizo pré-natal, né, de mulheres de baixo risco, e toda vez que eu pergunto, né, você planejou essa gravidez? Você tinha a intenção de engravidar agora? Quase que 90% das mulheres dizem que não, né? Então, elas não queriam engravidar no momento, foi uma gravidez desejada, e isso é um motivo para que elas também recorram, né, a interromper o abortamento. Interromper essa gravidez, ou, né, no caso, o abortamento. A curetagem pós-abortamento representa o segundo procedimento obstétrico mais realizado nas unidades de internação da rede pública de serviço de saúde, superado apenas pelos partos normais. Então, gente, a curetagem é um procedimento extremamente comum, porque essas mulheres abortam, né, fazem um procedimento, ou abortam em casa, às vezes, ou não só porque foi provocado, mas o próprio aborto espontâneo, quando acontece, elas se encaminham para o hospital e lá é feito o processo de curetagem. Então, as complicações físicas imediatas, como hemorragia, pode acontecer, infecções, perfurações de órgãos, infertilidade, tudo isso, tá, gente, são riscos que essa mulher que recorre ao aborto ou que sofre um aborto espontâneo está ali submetida, tá? Então, no Brasil, sua prática se traduz numa inequívoca expressão das desigualdades sociais, pois, embora compartilhe a mesma situação ante a ilegalidade da intervenção, as mulheres percorrem distintas trajetórias, com a minoria delas podendo arcar com os custos de um abortamento rápido, seguro e sem risco. Então, o que acontece? Quando a mulher tem dinheiro, tem uma posição social melhor, ela recorre a clínicas, né? Ela vai, faz um procedimento seguro, sem risco, no ambiente hospitalar. E já as mulheres que não têm essa condição, elas acabam recorrendo a práticas inseguras, né? Que fazem com que elas se submetam a riscos, né? Então, muitas mulheres, inclusive, vão a óbito por conta desses procedimentos. A maior parcela da população feminina recorre a várias estratégias inseguras, que frequentemente se complicam e acarretam mortes maternas por abortamento. Então, como eu falei para vocês, é comum, é muito frequente a questão da morte de mulheres por abortamento. Então, é fundamental, por fim, reconhecer que a qualidade da atenção almejada inclui aspectos relativos à humanização, incitando os profissionais, independentemente dos seus preceitos morais e religiosos, a preservarem a postura ética, garantindo respeito aos direitos humanos das mulheres. Gente, isso aqui é importantíssimo a gente comentar. Então, independente da sua posição religiosa,
dos seus preceitos morais. Se essa mulher chega à unidade hospitalar, você está de plantão, você precisa ter uma postura ética, você precisa garantir o direito dessa mulher de ter um atendimento digno, tá? De ter um atendimento ali, de preservar a sua saúde. Então, gente, não é aquela. A gente vê muito essa história, né, de mulheres que, por exemplo, abortam, o profissional sabe que aquele aborto foi provocado, e aí eles vão fazer com que essa mulher sinta dor, né, vão fazer procedimentos dolorosos ali para fazer ela sofrer, como se fosse uma forma de culpá-la não, de puni-la pelo ato, né? E a gente não pode fazer isso de forma alguma, tá bom? Se essa mulher, ela procura o serviço de saúde, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser atendida de forma humana. Ali você não vai poder dar lição de moral ou é, levar essas questões religiosas, tá? De forma alguma, tá? O que pode acontecer é que caso uma mulher chegue, por exemplo, com uma decisão judicial, a gente já comentou isso numa disciplina de ética, em sala de aula, eu lembro muito bem que a gente falou sobre isso, dos abortos que são permitidos por lei, né? Nos casos de anencefalia, quando esse bebê ele não tem chance nenhuma de sobreviver fora do útero, né? Por má formação do encéfalo, né? Do tubo neural. Outra causa é o estupro, quando essa mulher é vítima, né, de estupro e em decorrência disso ela ficou grávida, então ela pode conseguir na justiça esse direito de abortar, tá? E quando essa gestação vai ocasionar um risco materno, né? Então, essa mulher tem um risco de morte muito grande em decorrência daquela gestação e ela decide interromper. Então, ela pode, nesses casos aqui, fazer o abortamento de forma legal. Quando eu falo de forma legal, porque a lei permite, né? A lei do Brasil. A gente sabe que existem muitos países fora do Brasil que o aborto já é permitido, já é legalizado em qualquer situação. Então, a mulher ficou grávida, ela decide abortar, ela tem esse direito de chegar no hospital e fazer o procedimento, tá? Aqui no Brasil ainda não, só esses 3 que são permitidos, então, o que acontece? Essa mulher chega no hospital, ela tem uma decisão judicial de fazer o aborto, e você não quer participar daquele procedimento por questões religiosas, morais, enfim, você pode, se houver um outro profissional ali, um colega seu, disposto a ficar no seu lugar, vocês podem fazer, você pode pedir para o seu colega aí acompanhar o procedimento, tá? Mas, se não tiver ninguém, se você tiver que fazer esse acompanhamento, você tem que deixar de lado qualquer coisa e tem que fazer o que tiver que ser feito ali para preservar a saúde daquela mulher, porque ela precisa, né? Você fez um juramento e tem que prestar essa assistência. Então, a saúde reprodutiva inclui o direito de mulheres e homens de desfrutar de uma vida sexual satisfatória e sem riscos, tá? Procriar com liberdade para decidir fazê-lo ou não, quando e com que frequência. Então, a saúde reprodutiva é exatamente isso. Você, por exemplo, ter o seu namorado, seu parceiro, seu marido e decidir a hora que você quer ter um filho. Isso é planejamento familiar, tá? A informação e ao acesso de métodos seguros. Então, a saúde reprodutiva, ela inclui isso. Você, né, ter informação ao acesso e métodos seguros, eficientes, exequíveis, de planejamento familiar de sua escolha. Então, você pode escolher usar preservativo, você pode escolher usar um método contraceptivo, por exemplo, hormonal, no caso das pílulas. Você pode escolher, por exemplo, colocar um DIU. Então, aquilo que for melhor, que se encaixe melhor para a sua realidade, tá? Ao acesso ao serviço de acompanhamento na gravidez e no parto sem riscos, garantindo-lhes as melhores possibilidades de terem filhos sãos. Então, isso é o que a política, né, de saúde reprodutiva do Ministério da Saúde diz em relação aos mulheres. Então, o Código Penal, Doutrina e Jurisprudência diz que não é crime e não se pune o abortamento praticado por médicos se não há outro meio de salvar a vida da mulher, né, no caso, como eu falei, há risco materno de morte materna. Segundo, a gravidez é resultante de estupro ou outra forma de violência sexual com o consentimento da mulher ou se incapaz de seu representante legal. Terceiro, anencefalia, ou seja, uma formação que causa falta de cérebro, calota craniana ou couro cabeludo, atestada por 2 médicos, tá, gente? Então, esse laudo precisa ser atestado por 2 médicos para que o juiz ele consiga ali emitir essa autorização de. Então, a atenção humanizada às mulheres em abortamento pressupõe o respeito aos princípios fundamentais da bioética,
Quais são esses princípios? A autonomia, seja o direito da mulher de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida, tá? Então, ela tem autonomia para decidir o que ela quer ou não fazer, né? Então, essa atenção humanizada ao abortamento inclui isso. Segundo, beneficência é a obrigação ética de se maximizar o benefício e minimizar o dano, ou seja, fazer o bem, não maleficência. A ação deve sempre causar o menor prejuízo ao paciente, reduzindo os efeitos adversos ou indesejáveis de suas ações, ou seja, não prejudicar. Então, aquela história que eu falei para vocês, né? A mulher chega no hospital, já houve um aborto ali, e ela vai fazer um procedimento de curetagem, e ali o médico utiliza os meios mais dolorosos, né, utilizando aquilo como forma de punição, de punir aquela mulher. Isso não pode ser feito, tá, gente? Por quê? Porque essa atenção humanizada dessa mulher durante o abortamento, ela tem que ter esses princípios aqui. Ou seja, o princípio de beneficência, sempre fazer o bem, e não maleficência, não prejudicar aquela mulher, tá? Justiça, o profissional de saúde deve atuar com imparcialidade, ou seja, ali ele coloca de lado todos os seus julgamentos, né, aquilo que ele acha que é o correto. Ali ele deixa de lado as questões sociais, culturais, religiosas, morais e outras coisas que interfiram na relação com aquela mulher. Então a gente observa muito, né, é muito comum quando a mulher chega no hospital, a equipe, né, já fica assim, foi provocado, vou tratar aquela mulher de qualquer jeito, vou tratá-la mal, ou vou fazer um procedimento doloroso. Não, gente, não pode de forma alguma, tá bom? De forma alguma. Acolhimento, essa mulher que chega ao serviço de saúde abortando está passando por um momento difícil. Então, vocês percebam que mesmo que ela tenha tomado aquela decisão, com certeza aquela decisão foi difícil para aquela mulher. Ela tem ali sentimento de solidão, às vezes foi angústia, ansiedade, culpa, autocensura, medo de falar, medo de ser punida, medo de ser humilhada, sensação de incapacidade de engravidar novamente. Então, essa mulher, ela traz tudo isso com ela, tá? A gente não sabe o que aconteceu por trás, se ela foi abandonada, se ela foi estuprada, se o parceiro dela não quis mais saber, se esquivou da responsabilidade. Então, a gente precisa acolher essa mulher, receber essa mulher da melhor forma. Então, a atenção humanizada às mulheres em abortamento, gente, é direito de toda mulher, tá? Toda mulher tem direito de ser tratada de forma humanizada. E dever de todo profissional de saúde, tá? Todo profissional da saúde tem o dever de tratar essa mulher de forma humanizada, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco a questão dessa humanização em relação ao abortamento.